Boa noite, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas prezadas, preciosas ouvintes. Como foi o dia de vocês hoje? Especialmente minhas preciosas ouvintes, mamães. Vocês conseguiram descansar neste dia? Desejando, esperando que sim, que vocês tenham desfrutado de muitas bênçãos, temporais e espirituais, concedidas pelo Senhor nosso Deus. Tais como estar em companhia da família, descanso mental, acordar um pouco mais tarde, um carinho, aquele mimo do esposo, dos filhos, aquele amor dos entes amados, né? A presença dos filhos, a paz no lar, uma casa, um abrigo da chuva, essas bênçãos que somente o Senhor pode conceder pela graça dele. Ter um lar, um almoço em família, a paz no lar. Que alguns falam, que romantismo, que mundo é esse? Mas quando o Senhor cuida da nossa casa, aí Ele dá isso tudo, não é? Até aquele parente mais distante, o Senhor toca no coração e Ele te lembra desse dia, não é? Poderia lembrar dos pais todos os dias, mas nesse dia, especificamente, Deus faz lembrar, porque Ele sabe, Ele conhece, só Deus conhece o coração de uma mãe. O filho pode ter quantos anos for, de repente Deus faz lembrar, para ligar para a mãe, faz aquele filho que está bem distante, gastar um pouco, colocar mais crédito lá e fazer uma ligação para a mãe que estava orando, estava chorando, estava saudosa. Esse presente de ouvir a voz de quem nós amamos, o desejo do nosso coração de querer saber como está o filho vivo, os filhos, como eles estão, somente Deus. E que os filhos possam aproveitar, os que não desfrutam dessa bênção de ser mãe e pai, possam aproveitar e curtir bem as mamães enquanto há tempo. Porque a morte ela não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe condição material, ela vem e arrebata. E tivemos a Covid aí, que deixou isso como exemplo. Arrebatou quantas almas, quantas vidas, quantos filhos não tiveram tempo de pedir perdão para seus pais. Alguns foram ceifados e 10 minutos para que despedisse do seu ente amado. Caixões lacrados, nem se sabe se foi realmente Covid. A epidemia mostrou que a ciência não está preparada, mostrou para os familiares que como é bom estarmos em união com nossos pais, com nossas mães, com nossos avós, família unida, porque a morte pode vir de repente, levar nossos filhos, nossas mães, nossos pais e as mães, não é? A Bíblia, o primeiro mandamento com promessa diz: honra teu pai e tua mãe para que você se prolongue seus dias na terra. Primeiro mandamento do Senhor com promessa. Então quem não honra pai e mãe com uma ligação, um bom dia, uma mensagem, a visita presencial, de conferência, mata a saudade, é um paliativo, mas um abraço que a mãe quer ter, não é? Enquanto você pode com a sua boca falar, não é? Sem usar mensagens feitas, hoje é muito fácil, né? Tudo se faz por uma IA. Manda uma mensagem, um cartão, manda lá. Manda o Mercado Livre entregar o presente. Mas
O maior gesto é a presença física do filho, aquele abraço, aquele mimo, olhar nos olhos dos nossos filhos, olhar nos olhos das mães e poder chorar junto. Eu falei isso que eu estou abençoada. Deus me abençoou muito. Mimo, café na cama, almoço, fiz até ajudar, fui ajudar um pouquinho na cozinha, não é? Fui lá lavar uma alface, tentar fazer alguma coisa para ajudar. Não estou acostumado com tanto mimo, que nós mães estamos acostumadas a fazer tudo, não é? Mas tive muitas bênçãos hoje. Fui muito paparicada, muito honrada. Sempre me honram, todos os dias, hoje especificamente. Como é bom ter o amor dos filhos, que dos homens passam, mas o amor dos filhos são os mais sinceros. E desejo muito que minhas preciosas ouvintes, valiosas, tenham desfrutado do amor dos filhos da família e com muita paz. Eu quero nesta noite, novamente, essa noite de 10 de maio de 2026, domingo, especialmente hoje, Dia das Mães, precisamente às 19h06, dar continuidade a mais uma leitura da Escritura Sagrada no Evangelho de João. E nessa presente narrativa, do capítulo 10, seus 42 respectivos versículos, aludindo neste, dos versos 1 ao 21, o Senhor Jesus como o bom pastor. Essa leitura, então, do Evangelho de João, capítulo 10, titulado O Bom Pastor. Versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim,
mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os deuses por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouves? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Versículo 22. A incredulidade dos judeus. Em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, glórias a Deus. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glórias a Deus, aleluia. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, vindas de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Porém, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. E com a vossa permissão, quero deixar para vocês meditarem os versos 8, quando Jesus fala: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O bom pastor, a porta das ovelhas. E o versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pasto. Glórias a Deus. E o versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E o versículo 12, para vocês meditarem e refletirem bem: mas o mercenário que não é pastor, que não são as ovelhas, bebe do lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14.
Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E por essas palavras, Senhor Jesus, nós podemos discernir quem conhece Jesus como bom pastor. O pastor do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem conhece o Senhor Jesus, bom pastor, ouve a voz dele, porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Elas não vão atrás de outro pastor, suposto pastor, impostor, mercenários, como tem muitos por aí. Falam a palavra de Deus para enganar as ovelhas. Dizem que são pastores, mas são verdadeiros lobos, que gostam de apacentar somente políticos e ricos, somente pessoas corruptas, porque eles querem os dízimos, as ofertas, e não dizem para esse político, para essas pessoas escuras, que elas têm uma alma, que elas precisam ser salvas, precisam de salvação. Esse é o lobo, que só quer aquilo, só quer o bem das ovelhas enganadas, roubadas, espoliadas. E não dizem para ela a verdade, que elas estão sendo roubadas, estão sendo espoliadas. Ele só quer os bens. Ele vive às custas dos bens das ovelhas, mas não faz nada por ela. Quando vê que vem um lobo, ele foge e deixa a ovelha sozinha. Ela é arrebatada. Esses supostos pastores mercenários não visitam a ovelha no hospital, quando ela está presa, quando ela sente fome, ela sente frio, quando ela está nua. Eles só querem o que está na sua conta, só os seus bens, só os seus status. Se você tem um suposto cargo, um suposto bem temporal, um cargo de poder, eles estão sempre te visitando. Estão sempre falando que estão intercedendo para que você fique mais rico, para que você alcance o cargo mais importante no governo, porque ele quer o seu bem, o seu dinheiro. Mas o bom pastor não. Ele quer a sua alma, ele quer seu coração para apacentar. E ele diz: que adiantou-me ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O bom pastor só fala a verdade. Ele usa o cajado dele, às vezes, e sempre, se for necessário, para que o lobo não te pegue, para que você, ovelha, não caia nas garras do lobo, do perverso. Espiritualmente, esse lobo é Satanás, o inimigo das nossas almas, que quer levar a sua alma para o abismo, para a condenação. Pense nisso. Jesus é o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E a vida que Ele nos dá, a plena, a vida eterna. Que vocês possam meditar. Ele é o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O mercenário, o suposto pastor impostor, ele deixa que a vida dessa ovelha seja arrebatada e desperta as ovelhas pelo escândalo que ele traz. Quem vai seguir um pastor missionário que está sempre num palanque político? Quem segue um pastor que está sempre no carro de som, fazendo propaganda, induzindo as ovelhas a invadir, depredar prédio? Os que estão presos, sentenciados, mulheres, homens, quem que vai visitar eles na cadeia depois que eles estão presos? Muitas ovelhas presas, encarceradas, na condição de apenado, cumprindo uma execução penal por conta de influência de impostores, pastores, bodes, mercenários. Que Deus os abençoe e possa vos guiar nessa verdade e abra os olhos de muitos que estão sendo guiados por lobos mercenários. Eu despeço-me aqui, deixando meus sentimentos, meu lamento, meu pesar, como mulher, mãe, em solidariedade às mulheres, mães
que estão esperando o seu filho voltar. Aparentemente, existe uma suspeita que estão mortos. Seus filhos, suas filhas. É a famosa morte presumida, o desaparecimento forçado, induzido por policiais militares, por policiais civis, por tribunais de crimes. A Constituição fala que não deve haver tribunal de exceção, mas o nosso país permite e ninguém faz nada. O que decide o poder paralelo é o poder que tem tomado conta de todos os estados do Brasil, né? Poder do crime. Esses jovens, esses homens, essas mulheres, adolescentes são sumidos. E a mãe chora. Não tem mais Dia das Mães para essas mães. Porque enquanto o corpo, você faz um sepultamento. Mas quantos não foram enterrados como indigentes? E a mãe não sabe. Não é? Os procedimentos no nosso país, como trata um corpo que é achado, a identificação desse cadáver, né? Morte presumida, desaparecimento forçado. A dor do coração dessas mães. Onde está meu filho? Onde está minha filha até hoje? Não é? Não existe uma delegacia de desaparecidos, tem, mas não que tem aquela cautela, aquele cuidado, o zelo, a diligência de investigar e saber onde está, o que aconteceu, né? Para os vulneráveis, os pobres, homens, mulheres negros, quem que vai procurar? É para falar para a mãe, eis o teu filho. Ele tem direito a um sepultamento digno. Quem vai procurar? Quem? Estamos no Estado Democrático de Direito. Quem vai invocar os juízes, os deuses juízes para se fazer justiça por essa mãe, que ela só quer o corpo do filho e da filha? Quem vai bater na porta da Polícia Militar e reivindicar isso? Quem? Quem vai lutar por esse direito justo que ela quer o corpo para sepultar? A mãe deixa um sentimento para as mães dos encarcerados, dos apenados, não é? Os CDPs da vida, Zé. Os CDPs da vida. Pinheiros 1, 2, 3, né? CDP Belém, Lavínia. Os presídios terríveis, né? Encarceramento espiritual terrível, físico. As que não conseguiram visitar hoje, as que não podem visitar, porque a cidade é longe, não tem como ir, não tem condições de levar um jumbo, que são, eles não honraram o pai e a mãe, não quiseram ouvir a palavra da mãe, os conselhos da mãe, não quiseram ouvir o conselho da igreja, do pastor, do ancião, então eles estão sob a proteção da mãe deles, a LEP, Lei de Execução Penal, do papai, um promotor e um juiz corregedor de execução penal. Estão sob esse manto, estão sob a custódia do Estado, né? E sob a custódia do Estado do poder paralelo, que é esse que tem dominado a segurança pública e nos presídios. Essas mães que oram para que o filho não seja morto pela facção dentro do presídio. Estão sob a custódia do Estado, mas não tem garantia absoluta a vida de seus filhos ali dentro. Essas mães não têm mais o Dia das Mães, desde quando ele foi sentenciado. É um apenado. Espiritualmente está sob o poder das trevas, que pode arrebatar a vida dele. Só Deus para ter misericórdia dessa mãe e do seu filho que está lá, da sua filha, que tem as presas apenadas distantes. Nenhuma mãe gostaria, foi feita para ter essa dor de ter um filho apenado sob um sistema carcerário brasileiro. Em nenhum país do mundo. E os idosos que estão presos também não têm sentenciados
a permanência nas instituições de longa permanência, os famosos asilos, né, estaduais, municipais e os particulares, não é? Que há uma vergonha, uma indignação, seja lá qual for o motivo, os filhos internar os pais nessas instituições. É o amor que estreou ou nunca teve interno para cometer violência patrimonial com essas pessoas idosas. Tomam posse do salário deles, interditam através de uma curatela, falam que eles estão incapazes, que não tem discernimento para gerir as contas deles, a vida deles pessoal, matam eles civilmente e matam eles moralmente, espiritualmente. Deixam lá, esporadicamente, tempo em tempo vão lá, os que têm um pouquinho, vão pro Dia das Mães, faz uma foto e postam nos seus estados. E abandonam seus pais, deixaram de honrar seus pais. Tão certo como Deus existe, essas obras virão sobre a cabeça dos mesmos, porque deixaram de honrar o pai e mãe. Aqui na terra, esse juízo vem do Senhor Deus sobre esses filhos que encarceraram seus pais ali. Mas que estão lá, criaram tantos filhos, tantas horas que perderam com eles, sono, tanta dedicação, tanto cuidado, para estarem hoje sozinhas ali, nessas instituições de longa permanência, entregues à solidão e aos cuidados frios de pessoas estranhas. Por último, deixo pesar para todas as mães que perderam suas filhas pelo feminicídio, não é? Por essa epidemia que está o feminicídio. Mães, avós, essas que estão cuidando desses órfãos, dessas meninas, dessas jovens, dessas mulheres vítimas do feminicídio, esse espírito do feminicídio que está no nosso país, não é? Essa pior do que a pandemia. O homem nascido de mulher é o que mata a mulher. Nasceu de uma mulher, ele mata. Os parricidas, os matricidas, os homicidas, os feminicidas. Esse espírito de morte que está sobre a nossa terra. Violência, derramamento de sangue, de mulheres frágeis que não tem como se defender. E solidariedade às mães que perderam suas filhas por uma violência obstétrica, pela indiferença, pela inaptidão, pela crueldade de médicos que deveriam, obstetras que era para cuidar da mãe e do bebê, mas infelizmente vidas jovens foram ceifadas nessa imprudência, nessa violência obstétrica, que não teve misericórdia com a gestante, é primipara na sua primeira gravidez e deixou que mãe e filho morressem. Quantos casos mais? Essa é violência contra as mulheres gestantes, com bebês no Natal. Que violência! É o descaso, é o descaso. Estamos no Estado Democrático de Direito, onde o direito à vida é relativo e é o descaso com as mulheres, mães. Porque o que nós somos como mães, como mulheres? Somos invisíveis, desprezíveis, esquecíveis por esse Estado Democrático de Direito, pelas autoridades públicas, por juízes, por médicos. Quem hoje pode dizer: estou feliz nesse dia, Dia das Mães, porque está tudo bem. Temos a proteção de Estados, temos reconhecimento da sociedade, temos um garante que nos protege, temos uma justiça que nos vê, que nos assiste e que garante os nossos direitos, os direitos da mulher. Despeço-me
me perdoe pela indignação, mas o Dia das Mães maquiado status, não é? Qualquer mensagem pública das autoridades públicas, Dia das Mães, que é um dia que só beneficia o comércio, a máxima do comerciante, lucro, 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 até a morte dá lucro também. Que Deus vos abençoe, vos concedendo uma noite de paz e que vos conceda uma abençoada semana na paz e na proteção do Senhor nosso Deus.